Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos seus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como quem alivia o jugo sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltaram para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre a sua cidade e consumirá os seus ferrolhos, e as devorarás por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Adma? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o fulgor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Fecha aspas. Oséias 11, de 1 a 9. Duro é o coração de quem pode ouvir esse lamento divino sem vislumbrar um relampejo do amor divino. Mais claramente, então vemos Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Entendemos melhor o lamento de Jesus quando diz, abre aspas, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Fecha aspas. Mateus 23, versículo 37. As palavras, entre aspas, quantas vezes, não indicam um período de apenas 3 anos de súplicas de Jesus a Israel. Elas abrangem toda a história da nação hebraica, retrocedendo através de 14 séculos de rebelião e dar, entre aspas, de ombro. Neemias 9, 29. Foi o número incontável de vezes durante séculos que Jesus tinha em mente quando clamou, abre aspas, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos e vós não o quisestes, fecha aspas. Mas Deus não havia terminado. Pelo fato de amar tanto o mundo, teria um último apelo através de seu filho. Nada seria poupado, nem mesmo a vida de seu próprio filho, abre aspas. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por vós, fecha aspas. E depois disso feito, Jesus clamou em triunfo, abre aspas, está consumado, fecha aspas. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Existe, porém, o outro lado da sociedade divino-humana, a parte do homem. Os reconciliados receberam a comissão de transmitir ao mundo, ainda afastado, a notícia do dom inefável, o relato incrível, o acordo inconcebível. Ele nos deu o ministério da reconciliação e nos confiou a mensagem da reconciliação, abre aspas, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, fecha aspas. Do mesmo modo que o rei que preparou a festa das bodas dependia de seus servos para entregar os convites, lá em Mateus 22, versículo de 1 a 10, Deus também, que
realizou a reconciliação em Cristo, depende dos reconciliados para transmitir o convite ao mundo. Embora a festa fosse um fato e a reconciliação uma realidade antes dos convites serem enviados, o calor e a intensidade da ocasião não se fez sentir até que os servos receberam o sinal para, entre aspas, chamar os convidados. Só quando vemos as duas partes da sociedade como colaboradoras nesse drama é que podemos apreciar a força da declaração no capítulo 6, verso 1, abre aspas. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos, fecha aspas. A parte de Deus, a reconciliação, e a parte do homem, a proclamação, seguem lado a lado. Em análise final, uma não tem valor sem a outra. O que Deus fez na cruz há 2000 anos atrás de nada teria válido se não tivesse sido anunciado ao mundo. O homem estava afastado de Deus antes de Deus ter agido em Cristo, mas o homem continua afastado de Deus, mesmo depois dele ter agido em Cristo, até que essa mensagem de reconciliação seja anunciada ao mundo. O texto indica, entretanto, que a reconciliação não é só uma mensagem a ser proclamada, mas um mistério a ser realizado. Paulo emprega os dois termos, dois pontos, mistérios e mensagem. Aliás, ministério, os dois termos, dois pontos, ministério e mensagem. Não temos o direito de proclamar a mensagem sem exercer o ministério da reconciliação. O que isto significa precisamente? Significa que, a fim de realizar a missão da reconciliação de Deus, os que fomos reconciliados devemos fazer mais do que ser simplesmente proclamadores do que Deus fez através de Cristo, tornando-nos agente da ação dele. Não devemos satisfazer-nos com apenas anunciar aquilo que Deus fez como uma intervenção, entre aspas, vertical, no passado, na presença de Cristo. A fim de que a reconciliação possa ter lugar, a mensagem deve ser acompanhada por uma demonstração, entre aspas, horizontal, no presente, que proclame a reconciliação, não em palavras, mas em obras, não em teoria, mas em fato. A contradição mais gritante que os cristãos podem apresentar ao mundo é uma mensagem de reconciliação desacompanhada de um ministério de reconciliação. A mensagem da reconciliação não será facilmente compreendida por um mundo perdido até que o mundo veja os cristãos traduzirem essa mensagem através do ministério. O mundo irá compreender o amor de Deus até o ponto em que experimentem esse amor divino através dos cristãos. A mensagem do perdão não será entendida pelos homens e não será, a não ser que vejam os discípulos vivendo vidas de perdão. Não poderão aprender o conteúdo das boas novas no sentido de que, abre aspas, Deus recebe os pecadores, fecha aspas, a não ser que vejam os cristãos recebendo pecadores. Se decidirmos, consciente ou inconscientemente, aceitar a mensagem sem o ministério, teremos, para todos os propósitos práticos, interrompido o processo divino da reconciliação. O mundo nos dirá, abre aspas, não podemos ouvir o que está dizendo, porque o barulho provocado pelo que você é nos ensurdece. Fecha aspas. Abre aspas. Temos de concluir, portanto, que o mundo jamais
conhecerá o ministério de Deus, nem terá acesso às insondáveis riquezas de Cristo, a não ser que os reconciliados através das idades aceitem o ministério da reconciliação, assim como a mensagem, e se torne dessa forma, entre aspas, agentes da reconciliação para Deus. Abre aspas, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Fecha aspas. Quando consideramos com surpresa o investimento ilimitado de Deus que culminou na morte de Cristo, ousaremos aceitar levianamente a tarefa que ele nos deu como seus colaboradores? Ele nos deu a missão de anunciar as boas novas ao mundo de maneira que nós, os proclamadores, nos tor tor tornamos, na verdade, agente da reconciliação, realizando através de nossa vida aquilo que ele realizou através da sua vida em Cristo. Não é certo que podemos ver agora, porque é necessário um preparo tão excessivo e singular daqueles que desejam ser embaixadores de Cristo? Não foi através de um aroma comum que Deus pro projetou espalhar a fragrância do conhecimento de Cristo em toda parte? É por isso que somos tão ousados. Como embaixadores da nova aliança, estamos sendo transformados à imagem de Deus de glória em glória. Isto vem do Senhor. Desde que temos, então, este ministério, pela misericórdia de Deus, não desanimamos. Renunciamos ao método e meios do mundo. Decidimos pregar Jesus Cristo como Senhor, fazendo nós mesmos o papel de servos de Deus para o mundo por causa de Jesus. Queremos que o mundo veja que o poder transcendente pertence a Deus e não a nós. Essa é a razão pela qual carregamos sempre no corpo a morte de Jesus, para que a vida dele possa também evidenciar-se em nós. Nossa fé nos mantém falando com entusiasmo. Nossos olhos estão fixos no invisível. Mesmo que sejamos destruídos por causa dele, não perdemos a coragem, porque sabemos que um lar permanente está à nossa espera, eterno nos céus. E como garantia disso, Deus nos deu o seu Espírito Santo, para que, mesmo agora, desejemos estar com ele. Temos também um desejo ardente, consumidor, de agradá-lo onde quer que estejamos. Temos consciência do juízo vindouro, quando cada um individualmente terá de dar contas a Deus. É por isso que continuamos persuadindo os homens. O amor de Cristo nos constrange a contar a cada um que Cristo morreu por todos, e portanto eles não precisam morrer. Nós, os reconciliados, fomos nomeados embaixadores a fim de levar a mensagem de Deus ao mundo, tanto em palavras como em obras, mensagem e ministério. Somos, portanto, os agentes de Deus para a reconciliação. Abre aspas. Um dos anjos perguntou: quais os seus planos para transmitir essas boas notícias ao mundo? Jesus replicou: deixei-as nas mãos de 12 amigos. Eles contarão a outros que, por sua vez, as transmitirão a outros ainda. Mas, perguntou o anjo, e se esses homens não fizerem a sua tarefa? Ou se as pessoas não Ou se as pessoas a quem contarem não contarem a outros, o que acontecerá então? Jesus fez uma pausa e respondeu: não tenho outro plano, fecha aspas.
Conclusão. Completamos então o círculo. 2 pontos. O aroma de Cristo deve ser espalhado por embaixadores que foram especialmente preparados para essa tarefa singular. Nesta seção de material que serviu de texto para o presente trabalho, segundo Coríntios 2, 14 até capítulo 6, versículo 1, tivemos permissão para observar o oleiro trabalhando em sua roda. O vaso de barro em que o tesouro do evangelho deveria ser colocado precisava ser quebrado e volteado, moldado e transformado num, abre aspas, utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra, fecha aspas, segundo Timóteo 2:21. Foi esta transformação que vimos Paulo descrever em palavras. Mas, além disso, vimos essa transformação nas experiências de Paulo. Ele é justamente aquilo que se encontra o núcleo da verdade que adorna a revelação de Paulo. Ele nos ensinou apenas o que Deus lhe ensinou. De um vaso de barro, afligido, perplexo, perseguido e abatido, levando consigo a morte de Jesus, emanou um aroma que espalhou a fragrância do conhecimento de Cristo em toda parte. Vemos no desenvolvimento os detalhes da transformação realizada por Jesus no pequeno grupo de discípulos entre os quais viveu aqui na terra. Trata-se da mesma transformação que realiza ainda hoje nesse exército inumerável em quem, através do Espírito Santo, ele continua vivendo. Porque nós, como eles, somos embaixadores de Cristo, desde que nos entreguemos nas mãos seguras e hábeis do oleiro. E dessa vida entregue surge um poder que transcende aquilo que é terreno e nos qualifica como vasos de honra prontos para ser usado pelo Mestre. Assim, cheios de louvor, afirmamos, 2 pontos. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Concluímos mais um livro, graças a Deus, O Aroma de Cristo, de James, publicado aí pela editora Vida Cristã. Fico muito feliz aí que você tenha acompanhado, né, e concluído esse livro aqui comigo. E se ficou alguma dúvida do que foi visto aqui hoje, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tudo gratuitamente. Se você mora longe, a gente pode fazer isso através de vídeos chamadas também. Peço aí para que você deixe o like, se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. E fico muito feliz que você tem investido aí o seu tempo, né, em aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus também ficou muito feliz com isso. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe. E peço aí para que você veja aí na minha playlist outros assuntos que você quer. Tem mais de 25 livros lidos aí. Aproveita para estudar a Bíblia, né? Tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?